Você está clamando, mas continua sendo derrotado. Por quê? Porque existe uma multidão tentando ganhar batalhas espirituais com o coração ainda amarrado aos desejos da carne. Deus não se move por teatralidade, ele responde à entrega genuína. E antes de você abrir a boca para pedir, ele quer ver se você já ofereceu aquilo que te impede de ser completamente transformado. Romanos capítulo 12 não é apenas um texto para meditação matinal, é um lugar de sacrifício. Quem não se posiciona sobre esse altar jamais experimenta a vontade boa, perfeita e agradável do Pai Celestial. Talvez o que está bloqueando suas orações não seja a ação do adversário, mas você mesmo ainda tentando barganhar com Deus aquilo que Ele ordenou que fosse entregue completamente. Permaneça até o final desta mensagem, porque quando essa verdade penetrar em seu coração, sua jornada de oração será completamente revolucionada. Existe uma epidemia de pessoas que se ajoelham para buscar a Deus, mas se levantam exatamente do mesmo jeito, porque o lugar de sacrifício permanece vazio. E onde não existe oferenda, não desce o fogo divino. O texto de Romanos 12 não inicia com promessas doces, começa com uma demanda radical. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso não se trata de pronunciar frases bonitas durante o culto, mas de colocar uma existência inteira nas mãos do Criador. A oração que possui verdadeiro poder é aquela que brota de alguém que já experimentou a morte para si mesmo. E é precisamente aqui que muitos se perdem no caminho. Eles querem abalar o reino das trevas, mas ainda não permitiram que o Altíssimo toque nas raízes carnais que carregam dentro de si. Desejam milagres extraordinários, mas se recusam a aceitar a renúncia necessária. Querem que as forças malignas recuem, mas continuam caminhando de mãos dadas com as influências corrompidas deste sistema mundial. A realidade é simples e cortante como uma espada de dois gumes. Não existe vitória em guerra espiritual conquistada por quem ainda mantém aliança com o próprio orgulho. Paulo escreve com autoridade: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas o que presenciamos é um exército espiritual que raciocina como o mundo, age conforme os padrões mundanos, vive segundo a mentalidade secular e depois se frustra profundamente porque suas orações não conseguem romper as barreiras celestiais. O Senhor está convocando pessoas que não desejam apenas fazer orações eventuais, mas viver como orações ambulantes. Gente que ora com intensidade e obedece com alegria, que clama pelos céus, mas também perdoa de coração, que jejua com disciplina, mas também se humilha genuinamente. Por essa razão, a renovação da mente é o campo de batalha mais negligenciado e, simultaneamente, o mais decisivo de todos. Você pode jejuar por 15 dias consecutivos, mas se ainda pensa conforme o sistema corrupto, tudo retornará ao ponto de partida original. Pode gritar declarações, marchar em intercessão, proclamar versículos, mas se sua mentalidade não foi genuinamente renovada pela palavra viva, o inimigo sempre descobrirá uma fenda para penetrar. A questão central não é sobre a intensidade do seu grito, mas sobre quem você realmente é quando ninguém está observando suas atitudes. Billy Graham certa vez declarou algo que ressoa profundamente neste contexto. Quando Deus decide transformar uma nação, ele começa mudando o coração de uma única pessoa. E essa mudança radical não tem início no momento em que você dobra os joelhos em oração, mas quando você se rende completamente aos pés da cruz. Antes de Deus alterar circunstâncias externas, ele transforma mentalidades internas, porque não adianta absolutamente nada
ele abrir uma porta de oportunidade se sua mente continua aprisionada por correntes invisíveis que você mesmo forjou ao longo dos anos. Existe uma guerra acontecendo neste exato momento, mas a linha de frente não está localizada em territórios distantes. Está dentro de você, entre o padrão antigo que insiste desesperadamente em sobreviver e o novo homem ou nova mulher que o Espírito Santo quer levantar com poder e autoridade. Há pessoas que estão exaustas, não porque o adversário seja invencivelmente forte, mas porque estão orando com a alma completamente desorganizada e caótica. Reclamam constantemente da opressão espiritual, mas alimentam diariamente pensamentos que contradizem frontalmente a verdade revelada de Deus. Anseiam por paz interior, mas insistem em se conectar com vozes que só produzem comparação destrutiva, culpa paralisante e ansiedade sufocante. Talvez seja exatamente por isso que sua vida de oração está completamente travada, porque você ainda está tentando convencer Deus quando Ele simplesmente quer que você se renda sem reservas. Ele não está procurando argumentos elaborados, está buscando entrega total. Enquanto você tenta manipular o reino espiritual através de palavras bem articuladas, o mundo invisível responde exclusivamente à sua postura interior. Esse é o poder secreto e transformador de Romanos 12. Ele não te ensina métodos para orar de forma mais eficiente. Ele te ensina a se tornar o tipo de pessoa que os céus escutam com atenção. Você quer avançar espiritualmente? Então, precisa morrer, não fisicamente, mas em seu interior mais profundo. Morrer para a sede de vingança que queima dentro de você, morrer para a comparação que corrói sua alma, morrer para o ego inflado que quer ter razão em absolutamente tudo, morrer para o medo paralisante de perder aquilo que considera precioso, morrer para a necessidade obsessiva de controlar cada detalhe da vida. Somente quando morremos genuinamente para todas essas coisas é que finalmente começamos a viver para aquilo que realmente importa na eternidade. Se você está sentindo que esta mensagem está tocando diretamente no seu coração, deixe um comentário aqui embaixo, contando qual foi a parte que mais impactou você. E se ainda não fez parte da nossa família aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua jornada espiritual. Sua participação e testemunho fortalecem toda a nossa comunidade de fé. O que surge em seguida é um segredo espiritual que muitas pessoas leem superficialmente, mas não conseguem enxergar a profundidade. Existe algo em Romanos 12 que parece simples na superfície, mas carrega uma dinamite espiritual em seu interior. Transformem-se pela renovação da mente. Isso não é uma sugestão gentil, é uma convocação urgente do céu. Porque ninguém se transforma genuinamente através de emoções passageiras. Uma mudança autêntica é uma escolha diária e, na maioria das vezes, profundamente desconfortável. Renovar a mente significa desinstalar completamente o sistema operacional antigo que governava seus pensamentos e instalar gradualmente, linha por linha, a mentalidade do Espírito Santo. E isso provoca dor intensa porque mexe com crenças enraizadas, vícios emocionais destrutivos, memórias deformadas pelo tempo e reações automáticas que se tornaram parte da sua personalidade. Deus não está procurando pessoas perfeitas que nunca cometeram erros. Ele está buscando pessoas dispostas a serem completamente reprogramadas pelo seu amor. Porque quem se recusa a ser transformado pela graça divina, inevitavelmente será deformado pelas pressões sufocantes deste mundo corrompido. É precisamente por isso que muitos vivem derrotas espirituais constantes sem nem mesmo perceber a gravidade da situação. Porque aprenderam técnicas de oração, mas não a renovar. Aprenderam a declarar versículos, mas não a discernir espiritualmente.
E ainda que falem constantemente sobre vitória e conquista, vivem como reféns das mesmas dores emocionais de sempre, das mesmas inseguranças paralisantes, dos mesmos medos que os acompanham há décadas. Você não foi chamado para apenas sobreviver no reino espiritual como um soldado ferido que arrasta os pés. Você foi separado para carregar a autoridade celestial que faz o inferno tremer. Mas a autoridade genuína não nasce da força bruta ou de gritos desesperados. Nasce da obediência silenciosa e consistente. E a obediência começa no momento em que você para de justificar seus comportamentos destrutivos e começa a colocá-los debaixo da luz penetrante da palavra. Existe uma multidão que vive repetindo: eu sou assim mesmo, sempre fui assim, minha família toda é assim. Mas Deus não te chamou para permanecer como sempre foi. Ele te convocou para ser transformado à imagem de Jesus Cristo. E essa transformação de Romanos 12 não é cosmética ou superficial, é interna, profunda e radical. É quando a palavra confronta diretamente seu orgulho ferido, quando o Espírito quebra suas máscaras cuidadosamente construídas ao longo dos anos, e quando a oração deixa de ser sobre convencer Deus a fazer algo específico e passa a ser sobre se alinhar completamente ao que Ele já está realizando nos bastidores da sua vida. A mente que se recusa a se render a Deus sempre resistirá ao mover sobrenatural de Deus. Essa é uma chave espiritual que transforma absolutamente tudo. Porque há pessoas orando fervorosamente contra as estratégias do inimigo, mas alimentando dentro de si exatamente o mesmo padrão mental que o adversário utiliza como porta de entrada em suas vidas. Como esperar paz duradoura se você não vigia cuidadosamente os pensamentos que permite entrar em sua mente? Como vencer o medo paralisante? Se você insiste em reviver o trauma doloroso todos os dias através da ruminação mental? Como experimentar o novo que Deus preparou se você está emocionalmente preso ao velho que já deveria ter sido enterrado? Há pessoas ouvindo esta mensagem neste exato momento que estão lutando com todas as forças, clamando até a voz ficar, rouca, jejuando até o corpo protestar, mas continuam dando voltas no mesmo círculo vicioso porque não pararam para fazer a pergunta mais importante: será que minha mente já foi genuinamente transformada pela verdade? Ou será que apenas aprendi a espiritualizar minhas emoções quebradas e feridas não cicatrizadas? Talvez Deus já tenha liberado exatamente aquilo que você tem pedido com tanto desespero, mas sua mente ainda não foi treinada e preparada para reconhecer e receber. E por essa razão, você nem sequer percebe quando a resposta celestial chega disfarçada de forma diferente do que você esperava. O maior bloqueio na vida espiritual quase nunca é a oposição direta do reino das trevas. É uma mente que teimosamente insiste em funcionar no piloto automático, seguindo os mesmos padrões destrutivos de sempre. Mas existe uma esperança radiante que brilha no horizonte, porque a mesma palavra que confronta impiedosamente é também a que cura completamente. A mesma verdade que te desmascara brutalmente é também a que te cobre amorosamente com graça. E quando você finalmente começa a se oferecer por inteiro, não apenas como alguém que ora ocasionalmente, mas como alguém que se entrega sem reservas, Deus inicia o processo de reorganizar milagrosamente tudo aquilo que parecia estar fora do lugar em sua existência. A partir do versículo 3, Romanos 12 muda completamente o foco e começa a abordar temas como serviço abnegado, corpo unificado, propósito coletivo. E aqui está outro segredo espiritual que a maioria das pessoas ignora completamente. A oração mais madura e poderosa é aquela que deixa de ser centrada exclusivamente em necessidades pessoais.
Porque enquanto você ora somente para resolver sua dor individual, sua visão espiritual permanece limitada e estreita. Mas quando você ora para se tornar resposta para outros que sofrem, o Espírito Santo amplia sobrenaturalmente seu alcance e influência. É neste ponto específico que o crente se torna genuinamente perigoso para as forças das trevas, porque não vive mais apenas suplicando alívio para suas angústias, mas buscando alinhamento total com os propósitos eternos de Deus. Billy Graham costumava dizer: a oração não é apenas pedir coisas a Deus, é colocar-se em uma posição onde Deus pode dar de si mesmo a você. E Deus somente confia grandes batalhas espirituais àqueles que pararam de lutar por ego ferido e começaram a lutar por propósito divino. Uma mente verdadeiramente transformada jamais caminha solitária pelos caminhos da vida. Ela desperta para algo infinitamente maior do que si mesma. É exatamente por isso que, a partir de determinado ponto da jornada espiritual, Deus para de falar apenas com você e começa a falar através de você para alcançar outros corações necessitados. Romanos 12 demonstra isso com clareza cristalina. Depois da entrega pessoal radical e da renovação mental completa, Paulo revela o próximo passo na escalada espiritual: o corpo corporativo, não o seu individual, mas o de Cristo, o coletivo, a comunidade unida, o propósito que somente floresce em unidade genuína, porque existe uma dimensão do seu chamado celestial que permanece adormecida até que você se conecte autenticamente com outros membros do corpo. Não basta ser transformado individualmente. É preciso ser posicionado estrategicamente no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Muitos estão orando fervorosamente por direção divina, mas continuam isolados em torres de orgulho espiritual. Você não nasceu para caminhar sozinho como um lobo solitário. Você foi criado para somar forças com outros guerreiros. Deus não distribuiu dons e talentos de forma aleatória ou acidental. Ele os distribuiu estrategicamente para que juntos nos tornássemos uma manifestação visível do reino invisível. E isso exige maturidade emocional e espiritual. Exige reconhecer humildemente que seu dom não é mais importante ou especial do que o dom do irmão ao seu lado, que aquilo que você carrega não é para exaltar seu nome ou construir seu império pessoal, mas para glorificar exclusivamente o nome de Jesus Cristo. É neste ponto crucial que muitos tropeçam estrepitosamente. Transformaram o altar sagrado em vitrine de vaidades, o chamado celestial em carreira terrena, a oração intercessória em autopromoção disfarçada. Mas Romanos 12 declara com autoridade: assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros desempenham a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Quem não consegue se enxergar como parte integrante de algo maior, facilmente se perde nas armadilhas do individualismo e se afoga no próprio ego inflado. Talvez seja precisamente por isso que suas batalhas espirituais continuam tão intensas e desgastantes, porque você ainda está tentando vencer usando apenas suas próprias forças limitadas. Mas existem guerras que somente se vencem quando você se junta ao exército correto, sob a liderança adequada, com a estratégia celestial. Há pessoas que jejuam com disciplina, oram com fervor, clamam com intensidade, mas permanecem espiritualmente travadas, porque se recusam terminantemente a se submeter à autoridade constituída. Querem carregar autoridade, mas rejeitam cobertura espiritual. Desejam causar impacto, mas evitam o serviço humilde nos bastidores. E aqui entra uma das declarações mais revolucionárias de Paulo: amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros.
Isso vai frontalmente contra tudo aquilo que o sistema mundial ensina e promove. Porque o mundo grita, seja sempre o primeiro. A palavra sussurra, prefira o outro. O sistema brada, mostre sua força. A Escritura ensina, sirva em humildade. No reino de Deus, quem se abaixa é quem carrega mais peso espiritual. E quem serve em silêncio é quem governa no mundo invisível. Essa verdade liberta, porque enquanto o mundo corre desesperadamente atrás de palcos e holofotes, Deus está promovendo aqueles que lavaram pés em silêncio, que cuidaram dos feridos sem câmeras, que edificaram sem buscar crédito. O texto bíblico atinge mais um nível de profundidade. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, sua guerra espiritual não se vence apenas em momentos de oração intensa, mas em ação constante, no zelo com que você cuida das coisas sagradas de Deus, na intensidade com que você ama os necessitados, na verdade, com que você confronta o mal através do bem. É neste ponto que muita gente tropeça, ora fervorosamente por portas abertas, mas desanima na primeira negativa, clama por dons espirituais, mas abandona o lugar de serviço quando não recebe os aplausos esperados. Quer impactar vidas poderosamente, mas se ofende quando é confrontada ou corrigida. Romanos 12 funciona como um espelho que não mente nem adultera a realidade, e quem tem coragem de se enxergar genuinamente nele também recebe força sobrenatural para mudar radicalmente. Não adianta clamar por vitória em guerra espiritual se você ainda foge covardemente do confronto interno mais básico. Mas existe um tipo específico de guerreiro que o reino das trevas teme profundamente. E vamos abordar suas características agora. O verdadeiro guerreiro espiritual não é aquele que grita mais alto nos cultos ou que faz as orações mais longas. É aquele que permanece firme e inabalável, mesmo quando ninguém está observando suas atitudes nos bastidores da vida. Romanos 12 não deixa espaço para espiritualidade teatral ou performances religiosas vazias. Ele revela que o poder autêntico está nos bastidores silenciosos, no coração que insiste em amar, quando seria infinitamente mais fácil odiar, na alma que se nega a buscar vingança, mesmo quando a dor clama desesperadamente por justiça. Não retribuam a ninguém mal com mal. Essa frase sozinha já derruba muitos altares contaminados pelo orgulho ferido. Porque é relativamente fácil orar de forma eloquente durante o culto. Difícil é perdoar genuinamente quem feriu você, no mais profundo do seu ser. Difícil é abençoar sinceramente quem apenas te usou para seus próprios benefícios. Difícil é calar a boca quando tudo dentro de você grita desesperadamente por revanche e vingança. Mas é precisamente neste ponto que o Espírito Santo opera com maior intensidade. É neste momento que a guerra espiritual se torna real e transformadora, não mais contra demônios externos invisíveis, mas contra as fortalezas internas que você mesmo ergueu cuidadosamente ao longo dos anos através de mágoas acumuladas, ressentimentos guardados e amarguras alimentadas. O adversário sabe que não pode te parar completamente, então ele muda de estratégia e tenta te contaminar internamente, com mágoas que não cicatrizam, com comparações que destroem, com ressentimentos que envenenam a alma. E se você não vigiar diligentemente, acabará lutando com as armas carnais do mundo dentro de uma batalha que deveria ser santa e separada. Romanos 12 grita essa verdade aos quatro ventos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Parece simples quando lido rapidamente, mas exige uma fé madura e testada pelo fogo para ser vivida na prática. Porque fazer o bem em tempos de paz e prosperidade é tarefa fácil. Fazer o bem em tempos de dor e injustiça é guerra espiritual na mais pura essência.
E essa guerra você somente vence quando se lembra constantemente de quem você realmente é. Não um sobrevivente espiritual qualquer, tentando apenas escapar das dificuldades, mas alguém escolhido e separado para representar o reino celestial em um mundo que perdeu completamente o rumo. Você não foi salvo para se esconder covardemente em cavernas espirituais. Você foi separado para ser luz penetrante em meio à escuridão mais densa. E isso significa que, frequentemente, a maior oração que você pode fazer é se recusar a reagir como todos ao seu redor reagem. É continuar servindo com alegria genuína, mesmo quando ninguém demonstra gratidão. É continuar amando incondicionalmente mesmo quando o amor não é correspondido. É continuar firme e inabalável mesmo quando o chão parece ruir completamente debaixo dos seus pés. É isso que o reino das trevas teme profundamente. Pessoas que não param, que não se vendem por qualquer preço, que não precisam de holofotes porque já foram acesas internamente pelo fogo do Espírito Santo. Você quer saber quem são os verdadeiros soldados do reino celestial? São aqueles que, mesmo exaustos, continuam marchando com determinação. Mesmo feridos, continuam crendo com esperança. Mesmo ignorados e menosprezados, continuam obedecendo com alegria. Eles compreenderam que a guerra espiritual não se vence apenas com palavras eloquentes, mas com posturas consistentes que refletem o caráter de Cristo. E se o inferno tem medo de alguma coisa, é exatamente desse tipo de gente, não os barulhentos, que fazem muito ruído, mas os constantes que permanecem firmes. Não os famosos que aparecem nos palcos, mas os fiéis que servem nos bastidores. Não os que impressionam multidões, mas os que permanecem leais mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você foi treinado em silêncio e anonimato porque seu impacto não será comum nem superficial. Chegamos ao final desta jornada transformadora através de Romanos 12. E se você chegou até aqui, isso já revela muito sobre o estado do seu coração. Significa que, no fundo da sua alma, você não quer apenas fazer orações eventuais. Você quer ser genuinamente transformado pela graça. Não busca apenas alívio temporário das dificuldades. Busca alinhamento eterno com os propósitos divinos. E talvez, sem você perceber conscientemente, essa caminhada por Romanos 12 tenha sido exatamente aquilo que seu espírito precisava ouvir há muito tempo. Porque antes da guerra se manifestar visivelmente lá fora, ela precisa ser vencida definitivamente aqui dentro. No altar sagrado da sua mente, no campo de batalha dos seus pensamentos mais íntimos, no silêncio dos seus momentos mais vulneráveis, onde Deus confronta amorosamente quem você é, para te conduzir a quem você foi chamado a ser desde antes da fundação do mundo. Romanos 12 não é um texto para quem deseja continuar exatamente o mesmo, é para quem está genuinamente pronto para queimar o velho eu e carregar o fogo de uma identidade completamente nova. Se esta mensagem tocou profundamente em seu coração, eu te convido calorosamente a fazer parte da nossa família aqui no canal. Clique em inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhuma palavra que pode continuar transformando sua jornada com Deus. E aqui nos comentários, eu quero ouvir sua história. Conte para nossa comunidade o que você aprendeu hoje, como essa mensagem impactou sua vida, que revelação Deus trouxe para seu coração através desta palavra. Sua história pode ser exatamente o que outro irmão precisa ouvir para não desistir da caminhada. Somos uma família e sua voz importa muito para nós. Entenda, você está sendo convocado não para uma religiosidade rotineira e vazia, mas para um estilo de vida completamente novo, onde a oração não é apenas uma prática ocasional, é a essência da sua existência. Onde a santidade não é um fardo pesado, é liberdade verdadeira,
onde servir ao próximo não é humilhação social, é exaltação espiritual. Você é resposta para alguém, você é parte fundamental do corpo, você é altar vivo onde Deus quer habitar. Este é o tempo de se levantar com clareza cristalina, de parar de negociar princípios para manter conexões que te afastam do propósito eterno, de parar de andar em círculos emocionais destrutivos e começar a construir raízes espirituais profundas, de parar de pedir direção constantemente e finalmente seguir naquilo que Deus já deixou abundantemente claro em sua palavra. Você é chamado, mesmo ferido, mesmo com dúvidas, mesmo carregando marcas do passado. Você é separado, mesmo quando ninguém ao seu redor acredita no seu potencial. Você é útil nas mãos de Deus, mesmo quando se sente completamente invisível e insignificante. A oração que mais transforma sua vida é aquela que nasce depois da sua entrega total e incondicional. A guerra somente muda quando o guerreiro decide mudar primeiro, de dentro para fora.